Seja bem-vindo, povo de Deus abençoado. Deus abençoe sua vida, sua família. Você que chegou agora no vídeo, meu amado, nessa live abençoada, preste bem atenção. Dá o seu like agora. Por quê? Para ajudar o canal Williams ou Santana. Meus queridos, é muito importante você ficar até o final desta live. Eu vejo que o sistema é podre. É por isso, meu amado, que o sistema, ele quer que as pessoas sejam desinformadas. O diabo quer isso, porque a função do diabo é tirar a identidade de Cristo de nós. O que você vai ouvir agora vai chocar muitos. É por isso, meu amado, que nós podemos ver que o sistema, ele quer que a pessoa seja realmente, uma pessoa desinformada. É por isso que eu acredito no poder do evangelho, no poder da oração. Você acredita no poder da oração? Queridos, toda vez que eu faço live, pessoas ficam chateadas, se inscrevem no meu canal. Lembrando, eu, Bispo Williams Santana, não sou marionete do sistema, não. O que o Brasil precisa é abrir a mente. Lá derramará sobre o decâmbria. O que o Brasil precisa é entender que o diabo, ele quer tirar a identidade do Brasil. É por isso, meu amado, quanto mais pessoas dentro da cadeia, na prisão, para o sistema, melhor. Quanto mais crime, melhor. Quanto mais drogas, é melhor para o sistema. Você não está entendendo? É por isso que o diabo quer paralisar a igreja do Senhor, porque a igreja restaura, a igreja cura, a igreja liberta. E você que chegou agora, dê seu like agora, compartilhe o máximo de pessoas. Estão preparados para ouvir? Tudo é questão de poder, e eu fico chocado de ver algumas pessoas com a mente cauterizada. Preste atenção, o diabo está cauterizando a mente de muita gente. Infelizmente, meu amado, o diabo está cauterizando a mente de muita gente. As últimas lives que eu fiz, pessoas ficam chateadas. Nós não somos marionete de Satanás ou do sistema. Tá vendo o que está acontecendo no Brasil aí? É tudo sistema. Pela primeira vez na história do Brasil, nunca vi direita e esquerda unidas. Alguns falam que estamos lutando pela democracia. Não, é uma batalha espiritual, querido. Abre os seus olhos espirituais. Escute agora. Não pule de forma alguma o que Deus fez na vida desse homem. É o evangelho que liberta. É Jesus que sara. É Jesus que cura. E quem vai libertar esta nação é o povo que ora, que não se rendeu ao sistema. Ouça comigo agora o que esse homem falou, amado. Vai chocar muita gente. Veja comigo. Eu me lembro, pastor, que uma certa feita eu saí para um assalto. E quando eu saí para este assalto, eu estava com um revólver 38. Coisa mais linda naquela época. Para quem era ladrão, era a coisa mais linda. E neste assalto, o camarada veio para cima de mim, achando que eu não ia atirar, porque o diabo me dava tanta atitude. Eu não tinha medo de nada, não temia nada. E naquele momento eu desferi um tiro naquele cara. Quando eu chego em casa, minha cabeça começa a rodar. E eu não começo a dormir. Eu dormia com o revólver debaixo da cama. Eu dormia com o revólver debaixo da cama, pastor. E eu estou ali dormindo. Quando o cachorro latia, eu estava com o revólver, já levantava, olhava para a porta, naquele medo, achando que ia morrer. O tempo se passa. E um dia eu fui numa feirinha em Salvador, Bahia. Estava indo à feira, de repente uma senhorinha olhou para mim e disse assim: tu dá trabalho para Jesus, mas tu vai dar trabalho mais ainda para Satanás. Tu ainda vai pregar o evangelho dele. Eu olhei para aquela mulher e disse: vai para lá, capeta, que eu não gosto de crente, eu tenho raiva de crente. Ela falou: tu pode correr, tu pode ir para onde você quiser. Olha aqui, rapaz, mas Jesus vai lhe achar para pregar o evangelho dele. Eu fui embora. A cabeça a milhão, porque tinha acontecido isso. Eu digo: Deus, atirei no cara, como é que o senhor vai me perdoar? Não tem perdão. Eu não entendia muito da palavra de Jesus. E o tempo se passa. Começou um grupinho de amizade
de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para ser um discípulo de Jesus. Mas era para fazer a maldade. E ali começamos a praticar alguns assaltos de moto, carro, veículo. E aí começamos a frequentar terreiro de candomblé. Começamos a frequentar terreiro de umbanda. Para fechar os corpos daquela época, para fazer assalto. E quantas das vezes eu matava frango preto para entregar na sexta-feira? 4 horas da tarde, pastor, matava frango. Se lambuzava de sangue. Tomava banho de pipoca, o Exu descia, falava comigo. E dizia que eu era filho dele, que estava me guardando. E aquilo me apegava, porque eu não conhecia muito o evangelho, eu não gostava muito do evangelho. Só que no meio da quadrilha tinha um rapaz por nome Bochecha, ou conhecido como Enéas, filho de um pastor assembleiano, cheio de Deus. E toda vez que nós saíamos para o assalto, nós íamos para o terreiro, andava com aquele negócio aqui no braço, dizia que era para fechar o corpo, chamado Codegrum. E uma certa feita, eu briguei com um rapaz, um traficante da área por nome de Geu. Esse cara, pastor, ele era baixinho, moreninho, mas ele não pensava 2 tempos de atirar e matar. E nós tivemos uma treta. Essa treta começou a se estender na comunidade. Era morro, eu morava na Baixada. E ele não descia, não subia. Eu comprei uma arma para poder matar ele. E ele estava me dando caia para me matar várias as vezes. E eu fiquei muito tempo, não saía muito de casa, porque eu sabia que ele matava. E ele tinha muitas pessoas que andavam com ele, porque ele era traficante na época. Aí quando foi um belo dia, eu conhecia um 2 caras do grupo de extermínio, o mais conhecido de Salvador. Um camarada mais conhecido. E nós preparamos toda a emboscada para invadir a favela de Colete, Destritivo, Brucutu, para invadir o barraco. Tinha um olheiro que estava de olho. Falou, ele fica no final da viela, próximo ao rio, que quando a polícia chega lá, ele pula o rio e ele vai embora. O diabo estava numa força tão grande para me usar. Apetite tinha. E nós combinamos isso numa sexta-feira para no outro domingo nós invadir a casa dele, o barraco. Só que nós sabíamos que não era só um, eram vários que estavam no mesmo barraco com droga na época. O que me chama a atenção, pastor, é que esses 2 camaradas que eram do grupo de extermínio, ele tinha uma semana, tinha matado um adolescente, 16 anos, 14 anos. E como ele andava de destritivo da Polícia Civil, a corregedoria da Polícia Civil estava investigando para ver se os camaradas eram polícia mesmo. E um certo dia fizeram emboscada e pegaram ele. Faltando uns 3 dias para nós invadir a favela e matar o camarada. Pegar o camarada, levar para o mato. E tinha uma coisa, pastor, que me chamou a atenção, era da estratégia que esses camaradas tinham. Era sempre de domingo para segunda. Eu perguntei para ele por que mataram o cara de domingo para segunda. E ele falou, o bandido, Luiz, ele cheira cocaína quinta, sexta, sábado, domingo ele está destruído. Então no domingo para segunda nós pega ele, que ele está arrasado, não tem nem como reagir. Então aquilo, eu comecei a ter gosto por matância. Eu comecei a gostar daquilo. E ver o respeito que o pessoal olhava para você e te respeitava porque você era bandido. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, aí ó, o cara, esse é o cara. Mas não era para ser o diabo que estava te exaltando para ver a tua queda. O diabo queria ver a queda. O que me chama a atenção, que os meus amigos foi morrendo, pastor, de um por um. Foi matando de um por um. O último que morreu agora tem 4 anos e meio. Mataram ele, porque ele tinha matado um rapaz de uma facção. E mataram ele. E eu preguei para ele, eu falei para ele, se você não aceitar Jesus, você vai morrer nesta porta aqui.
Olhei para ele e falei: sabe como eu vi a sua morte? Eu vi um tiro na sua cabeça e o cara cortando o seu pescoço com um facão. Sabe o que olhou para mim e falou assim: Luiz, eu não acredito nisso não. Quando eu estou aqui em São Paulo, de repente o telefone me liga, falou que acabava de estar Chiquinho. As minhas pernas começaram a tremer. Eu falei: Jesus, por que isso? Ele falou assim: porque eu avisei e eu preguei para ele. Quantas vezes você pregou para ele e ele não acreditou na minha palavra? Sabe por quê? Que quando eu saí do crime, eu não acreditava em nada, só acreditava nos Exus, pastor, só acreditava nos demônios. E quando a gente foi fazer um assalto a um carro forte, fomos lá, chegamos lá, matamos frango, fazemos um monte de coisa, saltamos 2 caminhonetas, colocamos em posição pistola, revólver, colocamos escopeta, colete, a prova de bala. Quando foi um certo dia próximo para nós fazer o assalto, que lá na época os aposentados recebiam entre o dia 25 e o dia 30. O carro forte abastecia no dia 25. Aí falou: no dia 30 tem dinheiro no caixa, a gente vai no banco e faz o assalto. Aí o pastor da Assembleia de Deus, pai do Enéas, chega para ele e fala: eu estava orando. E ele não sabia muito da nossa vida não. Falou: eu estava orando e Deus falou para mim que tinha livramento para a vida de vocês. Porque eu vi uma matança, eu via várias mortes. E eu via você incluído no meio. Ele ficou assim, abriu o olho e falou assim, porque ele era crente, ele acreditava na revelação. Ele olhou para mim no outro dia e falou: pastor Luiz, eu não vou mais nesse assalto. Aí nós tentamos chamar outra pessoa. E aí foi um desistindo, acabou desistindo. No dia 28, uma equipe de 15 homens foram fazer o assalto no banco. Morreu todos 16, passou no jornal na época. A polícia da Caatinga da Bahia matou todos 16. Olha para o teu irmão e diz: quem tem promessa não pode morrer enquanto não se cumprir o que Deus tem na tua vida. Você não entendeu a promessa de Deus, ela tem que se cumprir na sua vida. Porque eu recebi uma profecia que eu ia pregar o Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus é pregado talvez por muitas pessoas que o mundo rejeitou, o diabo quis matar. Jesus pega e fala: prega minha palavra. Eu com esse grupo de extermínio, pastor, envolvido até o pescoço, nós invadimos uma favela chamada Alto de Coto. Olha pra cá. Quando nós metemos o pé na porta de madrugada, estouramos por a porta. E Bahia, pra quem mostrou, sabe, lá é beira de praia, pastor. Alto de Coto é beira de praia. E passava um rio. As casas eram feitas de madeira assim, muito alto, então não tinha porta pra lá. O cara não tinha como fugir. 2h30 da manhã, de sábado para domingo, nós quebramos uma porta, o cara entrou. Quando nós entramos, o cara estava na cozinha fazendo peixe, um peixinho, era tilápia, e pegando o caldo assim, e dando para as criancinhas. Tinha criancinha acho que de 0 a 5 anos. Tinha uma fileira de criança, tinha uns 4, 5 crianças. Aí eu olhei para aquilo e falei: meu Deus, eu não posso fazer isso. Tem criança aqui. Mas quem estava comigo, os caras eram muito grandes, então não tinha como eu retroceder. Quando ele olhou para mim e falou: Luiz, algema ele. Eu comecei a algemar, bota ele no fundo do carro, colocamos ele no fundo do carro, levamos ele para o matagal. E lá começamos uma sessão de tortura. Lá, pastor, começamos uma sessão de tortura. E o pior é que o cara não falou que ele fez o assalto. E o cara todo limpo, parecia um demônio daquele, viu o demônio daquele cara, dava risada. Ele dizia: mãe, fala logo. O cara tinha 50 homicídios nas costas, pastor. 50 homicídios nas costas. E ele dizia: fala logo. Teve um dia que ele pegou um cara, matou, arrancando os dedos do cara. E o dente do cara ele arrancou com o alicate, para entregar os comparsas. E eu estava indo por ralo abaixo, também entrando junto, nesse mesmo caminho. E o tempo foi passando. E aí quando ele estava mais ou menos 1h30 sendo torturado. Quando ele viu que não estava mais aguentando, algemado o joelho, de perna para trás, e algemado para trás, a gente só batendo nele. Chegou uma hora que ele abriu a boca e falou: aonde estava o assalto? É forte, Brasil. O cara olhou para mim e falou: Luiz, resolva esse problema
que resolver esse problema? Matar. Misericórdia. O coração começou a doer, porque eu vi aquelas criancinhas. Eu digo, Senhor, não, que nem eu falei até pro Exu, eu falei, mas essa criança, esse rapaz, ele tem criança, tem filho. Eu pensando, e eu não poderia retroceder para trás, por quê? Porque senão eu poderia ser cobrado. E aí eu peguei a pistola, estava aqui no country, eu peguei a pistola aqui no country, eram 380 na época. Deus transforma. Puxei assim o gatilho, coloquei na cabeça dele, pastor, assim, de cima para baixo assim, fiz assim, ó, tac. Falhou o primeiro tiro. Tentei desarmar a pistola e ele cata assim, ó. Cata assim, ó, com a cara assim, ó. Tá nervoso? E aí, tá nervoso? Adianta lá para nós ir embora. E ele batendo papo lá, eu puxei de novo, a pistola não andava. Não dava, não estava travada. Tirei a pistola, desmuniciei ela, quando olhei, pegou bem na ponta bem na pólvora. Aleluia. A pólvora, bem aonde fica a espoleta. Pegou a ponta do gatilho. Tirei, a munição era nova. Tirei a munição, coloquei no bolso e botei de novo. Caramba, não me mata, não me mata. Eu dei o tiro de novo, travou de novo. Tirei de novo, coloquei no bolso e os caras falaram, tá nervoso? Eu falei, não, calma aí. No terceiro, travou de novo. Eu falei, eu vou matar esse cara, mas não. Chamei ele e falou, vamos liberar ele hoje. O cara olhou pra mim assim, como é que é? Eu falei, vamos liberar ele hoje. Se ele aprontar de novo, aí nós sabemos onde é que ele mora. E aí nós mata ele. Ele olhou pra mim e falou assim, se você que sabe, se der problema é você que vai pegar ele. Eu falei, pode deixar comigo. Quando eu tirei o gêmeo daquele cara, que estava todo mijado, e ele chorava tanto e dizia, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Sabe por que ele não morreu naquele dia? Porque ele era um crente desviado. Sabe por que ele não morreu naquele dia? Porque o Senhor ainda tinha promessa na vida dele. Você não entendeu? Bem, você não pode morrer enquanto Deus não cumprir com a promessa. Ei, aquele homem volta para Jesus de novo. Eu fiquei sabendo que ele prega o evangelho hoje. Eu procurei algumas pessoas, conhecia ele. Sabe o que eu entendo com isso? A promessa não era só para ele, a promessa também era para mim. Compartilhe, dê seu like. Deus está no controle de tudo. Só Deus que pode mudar a história dessa nação. Quando eu vi, pastor, que eu estava sendo perseguido e a minha cabeça já estava a prêmio, eu resolvi vir para São Paulo. Cheguei em São Paulo, conheci a cocaína. Cheirava cocaína todo santo dia. Todo santo dia era 100, 120, 100, 120 de cocaína. Quando foi um dia, o diabo me toma dentro da minha casa. E eu comecei a ver a minha ex-mulher me traindo. E não tinha ninguém dentro de casa, eu comecei a ver coisa dentro de casa. E ali, pastor, eu quebrei a casa todinha, eu vi coisa. Eu via o cara debaixo da cama, eu virava a cama, não tinha ninguém. Eu vi o cara no fogão, eu quebrei o fogão, quebrei tudo. O diabo me tomou de uma maneira muito grande, falou, hoje eu te mato, hoje eu te mato. Eu ouvi ele dizendo, hoje eu lhe mato. E aquilo ali, eu peguei a faca, comecei a me rasgar todinho aqui, o sangue descendo. De repente a viatura para na porta, alguém ligou e falou, tá matando a mulher. Quando parou na porta, eu saí de fora, perguntei para os polícias o que ele queria. Eu recebi um tapa no pé do ouvido. Quando eu recebi esse tapa, eu peguei o polícia, pastor, levantei de cima para baixo, montei em cima e nós saímos em luta corporal quase uns 20 minutos. Entrou a Rocan, chegou todo mundo, a força tática me tirou de cima, o cara ficou todo arrebentado. Tentei tomar a arma do polícia na época, não deu certo. Me levaram para um matagal, fiquei 1 hora sendo torturado. Eu algemado, pastor. Isso aqui. Eu algemado no fundo da viatura, só aqui, as pernas, os braços. Eu só recebi um golpe aqui no peito, para não ficar marca. Para não ficar a marca, quando fazer o corpo delito. E eu dizia, tira logo, acaba com essa dor. Eu não aguento mais, acaba logo.
Quando puxaram o gatilho, pastor, que para dar um tiro na minha cabeça, eu vi um ser de branco parar do lado e dizer: tu não vai morrer, porque eu tenho promessa. Você não entendeu. Eu vi um ser de branco, começou a me acalmar. Eu não entendia nada. Eu falei: meu Deus, minha alma está saindo do corpo. O Senhor falou: tu não vai morrer. Sabe por quê? Eu tenho promessa sobre a tua vida. Se você não entendeu, a glória de Deus vai se manifestar neste problema. Glória a Deus. Deus está falando. Dê seu like, compartilhe o máximo de pessoas. Fica até o final dessa live. A notícia na Bahia chegou. Eu tinha um apelido muito feio, chamava Rato. Mamãe, o seu filhinho querido, que eu sou criado com a avó, né? E eu fui criado com minhas avós, só via as pessoas dizendo: o teu filhinho querido vai morrer. O teu netinho do amor está preso. Não vai mandar dinheiro para ele, vai mandar dinheiro para ele, não? Minha avó, coitadinha, o coração em tempo de explodir. Quando eu chego na cadeia, no Distrito Federal, no Distrito Policial, eu preso. Meia-noite, 1h da manhã, um policial civil chama: Luiz Antônio da Mota. Falei: sou eu, pensando que eu ia sair todo feliz. Opa, sou eu. Todo feliz. Ele falou: vem aqui tirar o dedo da digital. Falei: amém. Amém não, falei: tá bom. Eu. Tu já viu falar de Jesus? Eu falei: não. Quando tu sair da cadeia, procura a igreja e vai adorar Jesus, porque Ele te ama. E o policial começou a pregar para mim: você não entendeu. Deus vai usar quem Ele quer para dizer para você que Ele te ama. Ei, quando o policial começa a pregar, pastor, aquilo começa a entrar um sentimento diferente, uma coisa renovada. Eu comecei a sentir um negócio, um fogo, mas ainda não conhecia Jesus. Quando eu desço para a penitenciária, não sabia ainda o crime que eu tinha cometido. Quando eu chego na penitenciária, eu chego lá, o cara olha para mim e diz, Salmo 118, 18: o Senhor, porém Deus, te castigou, mas não te entregou à morte. Eu não entendia nada daquele salmo. Peguei a Bíblia, comecei a desfolhar, comecei a olhar no Salmo 118, 18, e aqui eu vi que estava a palavra muito forte: eu te castiguei, mas não te elevei à morte. Tem castigo que vem, mas Deus está dizendo: não é para a morte, é para te fortalecer. Tem luta, pastora, que vem, mas não é para a morte, é para te fortalecer. Oh, glória. Peguei uma Bíblia, pastor. Falei: tem Bíblia aí, então. Peguei a Bíblia, comecei. Eu não entendo nada. E rodava a cadeia. E rodava a cadeia, rodava a cadeia. Você não pode ficar sentado. E ali começou. Eu comecei a jejuar, coisa que eu não sabia. 3 meses eu me batizei, 2 meses e pouco eu me batizei. Levanta um profeta e diz: eu te coloquei aqui só para tu me conhecer, porque ainda este mês, era dezembro, eu vou lhe tirar deste lugar. Eu pensei que o que tinha pegado para mim era coisa simples. Entrou uma tentativa de homicídio. E quem sabe a tentativa de homicídio é mais grave do que o homicídio. Entrou ameaça de morte. Entrou Maria da Penha. Entrou desacato e dano ao patrimônio público. Para quem está chegando no final de ano, tinha que esperar o final de ano passar, para depois do carnaval tentar uma audiência. Quando chega dezembro, no dia próximo ao recesso, eu não me lembro agora do recesso, eu estava no pátio, um pastor que está desviado, foi fazer um crime, e Deus colocou ele de volta lá, usadíssimo por Deus. Nós estamos andando no pátio, ele olha para mim, pastor, e diz: te prepara, porque hoje o Senhor vai te tirar desse lugar. E eu tinha 1 ou 2 dias que eu liguei para minha advogada. Ela olhou para mim e falou: Luiz, tem uma má notícia para te dizer.
O juiz não quer te soltar porque ele estimulou uma fiança muito alta, justamente para não ter condições para você não sair. Eu falei, qual foi a fiança? 9.700 e uns quebrado. Na minha conta, se tivesse muito, acho que era 100 conto. Eu olhei para ela e falei, doutora, por que você não pediu para fazer um salário mínimo? Eu tentei, Luiz, mas não consegui. O juiz falou que não vai te soltar e me mostrou a relação do processo que está em andamento contra você. Porque tentativa de homicídio é gravíssimo. E ameaça também. Então a guarda vai passar o recesso. Aí eu venho aqui no fórum, bato na porta do juiz para tentar minimizar um pouco essa pena aí. Mas na sexta-feira o profeta falou comigo. Naquele momento eu acreditei, eu chorei. Mas vai dando meio-dia, vai dando 11 horas, vai dando 12 horas, vai dando 2 horas, 3 horas, 4 horas. E nada se cumprir. Eu falei, tá, se Deus falou, desce outro dia, né? Eu achando que Deus não era Deus de outro dia. Quando deu 4h20, Luiz Antônio da Mota Anunciação. Eu olhei e falei, meu Deus, o que foi que eu fiz? O seu alvará chegou. O seu alvará chegou. O seu alvará hoje cantor. Eu falei, como assim? Ele falou, não sei, mas é o seu alvará. Pega o alvará, vou para casa. Segunda-feira eu vou no fórum. Quando eu chego no fórum, pastor, que eu pergunto para advogado o que tinha acontecido. Ele olhou para mim e falou assim, não sei. Aí puxa da bolsa, pastor, um papel do Banco do Brasil deste tamanho e me dá na minha mão. Eu falei, pastor, o que é isso? Falou assim, alguém pagou a tua fiança. Eu falei, quem foi que pagou? Ele falou, não sei, nem o juiz sabe. Só sabe que o papel saiu. Sabe o que eu quero lhe dizer? O Senhor, Ele é Deus de entrar em computador. Ele é juiz do juiz. Ele é advogado do advogado, para poder resolver o teu problema e para te julgar a tua causa. Sabe o que eu quero te dizer? Se o diabo passou que ia parar, que ia determinar a tua falência, Deus está dizendo, dá glória a Ele nesta noite, porque o poder dele vai quebrar toda onda de bruxaria. Toda palavra negativa vai ser hoje quebrada pelo poder da palavra de Deus. Mas tem um porém, pastor, na casa de Jairo está todo mundo chorando. Mas não era de alegria. Eu estava chorando para ver a derrota daquele homem. E as pessoas na Bahia estavam assim chorando. Nem muitos estavam chorando, mas estavam aplaudindo porque eu estava preso. Sabe o que aconteceu? Fiquei firme com Jesus. Peguei firme com Jesus. Só que a promessa, a gente pensa que a promessa é para amanhã. E passa-se um tempo, eu me desvio. Comecei a voltar a usar cocaína de novo. Isso em São Paulo. E de repente, pastor, eu armei um assalto. Para combinar um assalto, me chamaram para ir para um assalto, dirigir. E tudo certo para esse assalto. E tinha um rapaz que ia tocar na igreja dele, me chamou para ir lá. Eu falei, não vou, não gosto de crente. Tomei uma raiva de crente de novo. O diabo entrou na minha mente e falou assim, tu não vai mais ser crente. Vou te dar tudo de novo que você perdeu. Poder e autoridade. E os camaradas estão ali planejando. Sexta-feira que vem, no assalto, o dinheiro é tanto, vai chegar, nós enquadramos, você dirige. Falei, beleza. Mas aí quando eu fui na igreja dele, que eu entrei lá todo desviado, cheiradão, eu estava assim, ó. Aí quando ele veio, que falou da minha vida todinha, de cadeia, que Deus estava quebrando, e falou do assalto, que se eu for, eu ia voltar lá para o fundão de novo, e tão cedo eu não ia sair. Eu acreditei na profecia que Deus colocou na boca dele. Naquele dia, naquela, pastor, eu fiquei firme. Estou até hoje na presença do Senhor. Passei por os altos e baixos, mas eu estou aqui hoje para glorificar o nome do Senhor Jesus. E aí Deus começou a me usar da revelação, libertação. E a mulher, pastor, que bateu, falava que um dia eu ia chegar no caixão. Eu liguei para minha avó e disse, minha avózinha, eu tenho uma notícia para lhe dizer. Nesse baixo de pé de tamarindo tem um pé de tamarindo enorme. Vai sair 2 caixão daí. Daqui a 1 ano vai descer 2 caixão. Minha avózinha olhou para mim e disse, filho, eu não acredito muito em revelação, mas como é você, eu vou acreditar. Passou 15 dias, 1 mês e pouco. Morreu a tia que falava que eu ia descer a sepultura. Depois passou mais 1 mês, morreu a outra na sepultura.
sepultura. Pastor, tu está glorificando? Não, é quem quer ver a tua morte vai ter que ver a tua glória. Estou em Santa Catarina, lá em Balneário. De repente eu estou lá, pastor. Deus fala no meu ouvido: liga para tua irmã na Bahia e fala para ela que tem uma sepultura aberta. Por onde ela quer ir, não é para ela ir. Ela bateu o pé e falou assim: eu não acredito na sua revelação. Por que ela não acreditou? Porque ela me conhece. E ela achou que eu estava tomado pelo diabo. Só que agora eu estava cheio do Espírito Santo de Deus. Você não entendeu. Eu não estava mais tomado possessão por demônio. Eu estava agora cheio da presença do Espírito Santo. Eu quero dizer para você: acredita na promessa. Passou um mês, pastor, ela sai do interior da Bahia e vai para Salvador. E uma prima nossa traficava na época. E quando ela traficava, minha irmã chega. Quando chega, no outro dia, a facção rival entra na casa da minha prima, leva 45 mil, mata minha prima, liberta minha irmã. Minha irmã foge para o interior. Quando volta para o interior, a facção que era dona do dinheiro vai atrás da minha irmã, sequestra ela, leva para a capital de volta. Depois manda um vídeo zombando. Sabe que eu for zombaria, pastor? Perna para um lado, cabeça para outro, corpo para um lado. E aquilo me entristeceu muito grande. Eu falei: eu vou voltar para a Bahia, vou matar. Deus falou: tu não vai matar ninguém, porque ela foi avisada. Você vai continuar na minha presença, abrindo a boca, glorificando, exaltando, que eu vou lhe usar mais. É, Brasil, muito forte esse testemunho. Queridos, não sai da live. O sistema, o diabo, ele quer aprisionar as pessoas. A palavra do Senhor fala, você que chegou agora, fica até o final. Eu tenho uma composição que eu quero compartilhar com vocês, uma composição de uma música que Deus me deu para o Brasil, para a nação brasileira. Preste bem atenção, você que chegou agora. Quero desafiar você, compartilhe agora, dê seu like, porque isso é muito importante. O sistema quer aprisionar. Deus me libertou da magia negra, Deus me libertou do crime. E o sistema de hoje, meu amado, ele quer o quê? Drogas. Quer que as pessoas, meu amado, não cresçam. Quer que as pessoas tenham uma mente cauterizada. E o que Deus quer hoje, em Joel 2:13, fala assim: rasgue o coração e não as vestes. Tem muita gente rasgando as vestes, mas não o coração. Deus não quer que você rasgue as vestes. Deus quer que você rasgue o seu coração. Volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo e muito paciente, cheio de amor. Arrependam-se e não envie a desgraça. E sabe o que está acontecendo, meu amado? O diabo está lutando, o diabo está fazendo coisas aí, e tem muita gente rasgando só apenas as vestes. E Deus quer que você rasgue o seu coração para Ele. Sabe por que o sistema quer, meu amado, que continue as drogas? Porque o diabo quer destruir aquilo que o Senhor construiu. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer que você fique com a mente cauterizada. E isso tem acontecido na nação brasileira e principalmente na igreja brasileira. Porque só rasgam as vestes, mas não rasgam o coração. Não se arrependam. É por isso que o sistema está agindo 24 horas, 7 dias por semana contra a igreja brasileira. Porque a igreja do Senhor amado, ela transforma. Jesus transforma, Jesus cura, Jesus liberta. Quero profetizar. Deus te trouxe aqui hoje para falar. Se você rasgar seu coração para Deus, você vai ver coisas grandes. Eu que estava lá no mundo do crime, meu amado, estava preso ao sistema. E é isso que está acontecendo nas áreas espirituais. Quantas pessoas estão com a mente cauterizada, só rasgam as vestes, mas não rasgam o coração para Deus. O sistema é podre, queridos. E tem muita gente idolatrando homens. Tem muita gente levantando bezerro de ouro.
Preste atenção, tem um espírito imundo agindo na nação brasileira, cauterizando a mente de muitos. E Deus fala assim para a nação brasileira: é isso que eles querem, destruir a imagem e semelhança de Deus, deixando o homem nas drogas. Só Deus que pode libertar o homem e a mulher, só Deus que pode libertar esta nação. É por isso que o diabo está usando até mesmo a política para cauterizar. Você vê aí o sistema direita e esquerda unidas para destruir um homem. Abre os seus olhos espirituais, você não está entendendo? Eu não estou aqui falando de política, eu estou falando de um sistema diabólico que está agindo na nação. Teve agora, em agosto, a marcha para Exu. Demônios foram para a Avenida Paulista declarando que eles que mandam no Brasil. Até mesmo o diabo agora está falando que não é mais diabo, colocando medo no povo de Deus, para o povo não falar que diabo é diabo. E o povo está se rendendo ao sistema, idolatrando homens. Ah, o meu ídolo é isso, o nosso ídolo é Jesus. Ele liberta, Ele cura, Ele salva. Só Ele que pode mudar o cenário desta nação. Abre os seus olhos espirituais, arrependam-se. Jesus está falando, não adianta rasgar as vestes. Deus quer que você rasgue o seu coração, corpo, alma e espírito. Existe um demônio chamado Jezebel que está manipulando a nação brasileira, e o povo não tem acordado, o povo está brigando. Você vê o sistema querendo destruir tudo aquilo que Deus construiu. Você vê agora alguns da direita defendendo o quê? Coisa que não presta, que não edifica, que não tem nada a ver com a palavra. E sabe o que Deus tem falado comigo? Eles não estão preocupados com o Brasil, eles não estão preocupados com o povo, eles estão preocupados com o demônio chamado Mamon, com dinheiro, derriabassuminência. Se você não acredita nessa palavra, faz prova de Deus aí, querido. Abre sua mente em nome de Jesus. Deixa Deus ser Deus. Se você se arrepender, Deus vai abrir tua mente e você vai ver o que está acontecendo nas áreas espirituais. É por isso que a igreja ontem mesmo viu um apóstolo no meu Instagram, sabe? E falando que de democracia, mas um cara que praticamente que está apoiando a esquerda, ideologias demoníacas. E eu falei assim: meu Deus, apóstolo, para de pregar o evangelho, porque o evangelho não aceita prostituição, o evangelho não aceita drogas, o evangelho não aceita o velho homem, o evangelho aceita vida e vida com abundância e renúncia. Olha o nível que nós estamos na igreja brasileira. O apóstolo veio me confrontar ontem no meu Instagram. Não, queridos, esse sistema de hoje no Brasil, existem demônios que estão agindo agora na nação brasileira. Deus, posso falar? Está preparado para ouvir? Deus está mostrando para o Brasil, mas o Brasil não quer enxergar a verdade. Deus já está mostrando que eles não estão preocupados com pátria, estão preocupados com poder, maçonaria, dinheiro, banassuri manasso. Quem é realmente de Deus apoia a palavra. Quem é verdadeiramente de Deus não aceita ser marionete de homem ou marionete de Satanás. Quem é de Deus tem a visão aberta. Quem é de Deus entende que nós estamos numa guerra. É por isso que a igreja brasileira é fraca, uma igreja, amado, corrompida. Há um demônio chamado Mamon, há um demônio chamado Leviatã, Moloque, há um demônio chamado Jezebel, porque a igreja não quer se arrepender, a igreja quer levantar bezerros de ouro. É por isso, meu amado, que só o evangelho que muda. Por que eu coloquei esse testemunho? Porque só Jesus que muda, só Jesus que transforma, só Jesus que liberta, só Jesus que cura. Mas para isso é necessário arrependei-vos.
Arrependam-se, volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. E muitos não querem se voltar à essência. Olha, de tudo isso, mano, eu sou um patriota, mas de tudo que eu vi no meio político, esquerda e direita unidas num propósito para derrubar uma pessoa, misericórdia. Misericórdia. Por isso que o bispo Moreira Santana sai do meio desse político. Até mesmo na igreja, tem muitos pastores na igreja que são da maçonaria, e muitos não têm visão aberta, são manipuladas, enganadas, mente cauterizada. O sistema quer que você seja uma mente cauterizada. O sistema quer que você seja manipulado. O sistema, meu amado, quer que você seja marionete de Satanás. E muitas igrejas são marionetes, e muitas pessoas são marionetes. Acreditam no homem, mas não acreditam na palavra que liberta. Lebrander acredita em político, mas não acredita em Deus. E Deus tem falado com a nação: arrependam-se. O avivamento vai vir na nação. Uma geração que ora, uma geração que se arrependa. É por isso que o diabo usa esses homens. Para quê? Destruir aquilo que Deus construiu. Deus construiu o quê? Homem e mulher. E o que o diabo está fazendo? Não, pode usar drogas, que é normal. Não, pode roubar, que é normal. Os homens não querem que o ser humano venha produzir, venha trabalhar. É isso que o diabo quer, que seja escravo dele. Aí você vê esta Globo lixo, com sistema diabólico, que muitos crentes assistem na sua casa. Aí fala: não, sou cristão, mas tem a Globo dentro da sua casa? E sabendo que a Globo tem pacto? Quem está entendendo? Então não se rende ao sistema. E você que chegou agora, deixe seu like, compartilhe o máximo de pessoas. Eu quero compartilhar uma música que Deus me deu. Fica até o final, não saia, crente. Tem de misericórdia aí. É isso que Deus quer, se arrependam. Para de, olha, vou falar novamente. Pessoas ficam chateadas comigo, aí ficam me chamando de traidor da pátria. Aí ficam falando assim: não, eu trabalho com a verdade, que Deus me tirou da magia negra, Deus me tirou do crime, Deus me tirou das drogas. E esse homem que foi liberto é porque ele se arrependeu. Só Jesus que vai libertar o Brasil. Só Deus que vai libertar o Brasil. Deus, sim, tem alguns aí como Cleitinho, vi quase agora no Instagram, Cleitinho. Olha, o Cleitinho falou assim: eu não me rendo ao sistema, eu não me rendo a político, eu não me rendo a ninguém. O Cleitinho, o senador Cleitinho. Isto é homem de coragem. Agora a maioria não, é um sistema, tudo alinhado, esquerda e direita, tudo alinhado praticamente. Hoje eu estou vendo isso. Ou estou aqui enganado? É o próprio diabo unido assim, é tudo unido. Eles não estão preocupados com o povo, não estão preocupados com ninguém. Estão preocupados com mamão, estão preocupados com o poder. Estão preocupados em deixar o povo, sabe, cauterizado a sua mente. O povo, é por isso que, meu amado, não é interessante. Hoje tem líderes, meu amado, que querem que você seja escravo do pecado. Tem líderes que querem que você seja manipulado por Satanás. Tem mais demônio dentro das igrejas do que fora. Se arrependam, Brasil. Não importa se você se inscrever no meu canal, mas a verdade tem que ser dita. Nem Jesus agradou. Quando Jesus pregou a verdade, todos abandonaram Jesus. Então para mim não importa, eu não estou aqui por escrito, estou aqui pela verdade. Deus não me tirou do lamaçal do pecado para agradar aqui, meu amado crentinho com mimimi, crente Nutella. Deus me trouxe aqui para falar a verdade. Se qualquer pessoa, meu amado, é por isso que nós temos o que, meu amado? Que está pela palavra. Eu estou pela palavra, não estou por político, não estou pelo sistema. Eu estou pela palavra, não estou me rendendo ao sistema de mentira para manipular o brasileiro, para enganar você. O diabo está operando e muito crente dando ouvido a Satanás. O diabo está agindo, o povo fala que batalha espiritual, mas não entende que é batalha espiritual. O que Deus quer dessa nação? Arrependam-se. Aí vamos ver Deus agir nesse Brasil. E sabe, para mim, vou falar aqui, sabe o que aconteceu do Pablo Marçal vir? Só mostrou quem é de verdade. O povo está falando: vamos lutar pela liberdade, vamos lutar pela democracia. Mentira, ninguém quer lutar pela democracia nem pela liberdade. Eles estão lutando pelo poder e pelo dinheiro, pelo sistema.
que o povo, abre os seus olhos. Jesus, meu amado, foi contra o sistema. Jesus foi contra o sistema. E nós somos, meu amado, discípulos de Jesus. Amém? Eu quero mostrar uma música para vocês aqui. Olha a música que Deus me deu. Não sei se vai dar direitos autorais ou não, mas eu vou colocar. Olha a música que Deus me deu. E essa música que eu vou colocar aqui, pelo amor de Deus, não vai pegar não, viu, gente? É uma música pro Brasil. Preste bem atenção. Você que chegou agora, não fique chateado com o Bispo William Santana. Só quem vai libertar o Brasil é Deus. Amém? Tudo isso que você está vendo é Deus sacudindo a nação brasileira. É Deus falando assim: para de confiar em homens e confia em mim. Porque homens, meu amado, muda de posição. Homens mudam de posição. A ingratidão no Brasil é muito grande. Você pode ajudar, daqui a pouco aquela pessoa que se ajudou vai ser ingrata com você. Então esqueça. O nosso ídolo é Jesus. Amém? Escuta essa música aqui, ó, que eu quero colocar pra vocês aqui, ó. Ó. Vou colocar essa música aqui pra você. Você que chegou agora, compartilha. Vê essa letra, se essa letra é profunda. Ô, glória! E aí, gostou da música? Do Bispo William Santana. Essa música aí, amado. Ô, glória, tremenda, não é verdade? Gostou da música? Essa música é composição minha. Amém, queridos? Lembrando a vocês, queridos, Deus, pátria, família e liberdade. Nós não estamos lutando por isso? Deus, pátria, família e liberdade? Nós não estamos lutando contra o sistema? Quer vencer esse sistema? É na oração, é no jejum, no arrependimento. Não é na idolatria. Na idolatria, queridos, preste bem atenção. Eu, Bispo William Santana, se eu tiver errado, você tem que me corrigir. Se alguém da minha igreja estiver errado, eu tenho que corrigir aquela pessoa. Então a idolatria, meu amado, é pecado. E o que Deus quer do Brasil? Arrependimento. É só isso. Abre sua mente, meu amado. Não estou indo contra ninguém aqui. Eu sou patriota. Patriota não é marionete. Patriota, meu amado, é aquele que luta. Jesus foi um grande patriota. Jesus foi contra o sistema. E sabe o que o diabo quer, meu amado? O diabo quer que as pessoas sejam escravos do diabo. O diabo quer que você seja apenas um frequentador de igreja. O diabo não quer que sua visão espiritual seja aberta. Ele quer que você seja manipulado, sua mente cauterizada. É isso que o Brasil está acontecendo com o Brasil. Tem tanta gente, mamado, com a mente cauterizada. Isso que eu estou falando, leva para o pessoal. Não, é um traidor da pátria. Não. Porque está com a mente cauterizada. Tudo que eu falo aqui, mamado, já leva para o lado político. Esquece a política, mamado. O que vai salvar o Brasil é Jesus. É Deus vivo. Deus na frente desta nação. Não tem diabo que venha suportar a glória de Deus. Abre sua mente espiritual. Para de ser marionete de Satanás. Para de ser marionete de homens. Uma coisa que eu aprendi é gratidão. Gratidão. Eu tenho um livro que eu recebi do Rubens Gabriel, fala assim: gratidão poderia ser crime. E nós precisamos ter gratidão em tudo. E sabe por que o Brasil está assim ainda? Essa ideologia. Porque o Brasil não entregou o Brasil para o Deus vivo. Se eu e você parar de entregar o Brasil para homens, entregar para Deus, vai ver o rebuliço que vai acontecer com esse Brasil. Faz-me lembrar quando eu estava nos QGs, nós gritava SOS, salve esta nação. Entregamos o Brasil para o exército. O que aconteceu? O exército brasileiro entregou todo mundo e abandonou o Brasil. Deus tem dado várias lições para o Brasil. Deus tem falado de várias maneiras para o Brasil. Mas o Brasil não quer ouvir a voz de Deus, quer ouvir a voz de homens. Se liberte, crente. Se liberte você agora desta mente cauterizada, desta idolatria. Se liberte, deixa Deus ser Deus desta nação. Só Deus que pode mudar o Brasil. Não é pastor, não é o Bispo William, não é apóstolo, não é Bolsonaro, não é Nunes, não é Pablo Marcel, não é ninguém. Só quem pode mudar o Brasil é Deus. Com um povo de coração arrependido. Aí você vai ver Deus fazer.
Agora, se você quer continuar nesse sistema, no mundo de Matrix, continue. Continue. Sou patriota, eu sei quem sou, eu tenho uma identidade. Eu não vou ficar me justificando aqui para escrito mimimi, que não gosto de ouvir a verdade. Então fique com seus bezerros de ouro. Eu vou levantar, sempre levantei o altar de Deus. A verdade vos libertará. Só que esta verdade vos libertará, as pessoas não querem. Eu posso falar, sabe por quê, querido? Eu vim da magia negra, eu vim do crime. O que o diabo quer? O diabo quer o quê? Que nós ficamos no sistema. Tudo é normal, o pecado é normal. A pessoa pode estar em pecado, pode estar no erro, pode estar apoiando coisas de ideologias demoníacas. Não, vamos estar junto, tamo junto. Não segue os princípios da palavra. O verdadeiro patriota é aquele que segue a palavra. Deus, pátria, família e liberdade. Dia 7 de setembro vai ter um movimento na Paulista de liberdade? Não é liberdade? Como que eu posso falar ser liberdade se eu quero proibir uma pessoa a não ir na Avenida Paulista? Não é hipocrisia? Mesma coisa que o Pablo Marçal agora. Cancelaram todas as redes sociais. Nós não lutamos por liberdade? Não é hipocrisia? Cadê a direita? Cadê os políticos da direita? Só o Cleitinho que se manifestou a favor do Pablo Marçal. Nós lutamos por liberdade? Que liberdade é essa? Só a liberdade quando me convém? Então, dia 7 de setembro é liberdade ou hipocrisia? É só isso. Eu não sou capacho nem marionete do sistema. Eu sou filho de Deus. A verdade vos libertará. É só isso. Não sente ofendido, mas se liberte da mente. Eu que vim da magia negra, meu amado, o diabo trabalha numa forma de um espírito de Jezebel que manipula as pessoas ficam com a mente cauterizada. Se arrependa, começa a orar, começa a jejuar, você vai ser liberto desse sistema. Deus abençoe, compartilha e dá um glória. Vamos orar? O Israel vai orar, vai Israel, ora. Ora. Senhor Deus, muito obrigado para cada dia que tá aqui. Obrigado para nossa casa, nossa família. Obrigado para todos que estão aqui na nossa casa. Amém. Deus amado, em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor, abre a mente do povo brasileiro, Senhor, que eles contemplam o que está acontecendo nas áreas do Espírito agora, Senhor. Deus amado, abre a mente agora, Senhor amado. O diabo está agindo de uma forma terrível e muita gente com a mente cauterizada. Senhor amado, te peço neste exato momento, essa pessoa que for ver o vídeo depois, que desperte para o arrependimento na oração, no jejum, que eles entendam quem vai salvar esta nação é o Deus vivo. Nebria sebinganabri eu sou Deus. Que este povo abra a mente, que os bezerros de ouro venham a ser derrubado. Deus não divide glória com ninguém. Riamanácia deremanabri eu sou conorobassábria. Deus está falando com a nação brasileira. Deus não divide glória com ninguém. Deus tem falado com esta nação. É tempo de se arrepender, é tempo de rasgar o seu coração, não as vestes. Volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso. Deus está falando para o Brasil. Volte, Brasil, volte, Brasil. Até quando eu vou falar com o Brasil e o Brasil não tem ouvido a minha voz? Nebria sobonabra camarabra sobria linderrécia da mai. Volte, nação brasileira. Eu tenho mostrado para a nação através de tantas coisas, de tantos sinais, e o povo não tem ouvido a minha voz. Rimanabria chumenência nai. Não vai ser o homem que vai salvar, vai ser eu que vou salvar esta nação. Lábrias tibicandarabashubrienência. Se vocês contemplassem homens fazendo aliança com o diabo, homens fazendo aliança com Moloque, rinde
Abre seus olhos espirituais, nação. Nação brasileira, eu tenho uma promessa para fazer com essa nação, mas esta nação tem virado as costas para mim. Eu tenho uma promessa de um grande avivamento, mas o meu povo dá mais crédito a homens do que a minha palavra. É como minha palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor Deus, ouvirei dos céus e sararei esta nação. Aplique esta palavra dentro dos vossos corações, porque tanta idolatria ao homem, porque tanta idolatria, eu levanto, mas também derrubo. Eu levanto, mas também derrubo. O meu propósito para esta nação é o propósito para o povo se aproximar de mim, é o propósito para o povo buscar a minha face e se arrepender. Até quando, nação brasileira, enviei uma pandemia, mesmo assim o povo não voltou à minha essência. Eu tenho uma promessa: não sou filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas mesmo assim o meu povo tem levantado idolatria, o meu povo tem colocado o homem acima de mim. E eu falo assim para o povo brasileiro: vou eu sacudir esta nação. Não é tempo de brincadeira. Todos os altares do quatro cantos desta nação, principalmente em Brasília, vou sacudir. Sabe por que o homem, eu endureço o coração do homem? Porque eu permito para a igreja voltar ao arrependimento. Tudo é permissão de mim. Eu que endureço o coração do homem para a igreja se arrepender. Mas mesmo assim a igreja não tem se arrependido. Mesmo assim a igreja tem sido rebelde. Mesmo assim a igreja tem virado as costas para mim. Mas eu, o Senhor vosso Deus, fala assim para o Brasil: é tempo de arrependimento, é tempo de humilhação. Não é tempo de levantar homens, é tempo de levantar a minha palavra. O pecado tem chegado até o meu altar, o pecado da idolatria. Olha, sou eu que faço, sou eu que mudo as estações. E fala assim: se for necessário, eu tiro da terra para saber que eu sou o Senhor. Eu sou acima de toda esta nação. Entendam, meu povo, porque vós tem brincado, porque vós não tem ouvido a minha voz. Até quando, nação brasileira? Veja o que está acontecendo, veja os sacrifícios, veja o que estão fazendo. Eles estão se levantando, mas o povo está se rendendo ao Egito. Se o meu povo não se arrepender, o ai desse Brasil vai ser grande. Se o meu povo não me ouvir, o ai vai ser grande. Eu tenho uma promessa para esta nação de um avivamento, mas fala assim: esse avivamento está nas mãos da minha igreja. Depende de vós. Se vós voltarem para mim, eu voltarei a vós. Aí eu vou fazer aquilo que eu falei. Usei até meu servo Billy Graham falando assim, que desta nação seria o celeiro. Mas só vou cumprir esta promessa se o povo brasileiro, o meu povo chamado igreja, se arrepender. Assim diz o Senhor. Amém, queridos? Não sou de profecia, não sou de revelação, mas Deus me pegou agora. Compartilhe o máximo de pessoas. Se quiser fazer esse corte, se tem autorização,
Fique com Deus, compartilha com mais pessoas, não deixe essa live morrer. Você é responsável agora de compartilhar esta live agora para milhares de pessoas. Deus, o povo... Meu Deus, estou sentindo a presença de Deus muito forte. Voltou a live, pessoal? Vê se voltou. Voltou a live? Voltou? Então, querido, o diabo é sujo, voltou a live. Quero desafiar você a compartilhar o máximo de pessoas, amém? Olha como é mundo espiritual, a live caiu. Então quero desafiar você a compartilhar, deixar seu like. Não tô aqui brincando de ser de profeta. Eu não fico profetizando aqui. Deus me usou agora. Se você quiser usar essa parte pro seu canal ou compartilhar, pode usar. Vamos compartilhar esta live. O Brasil precisa ouvir isso. O Brasil precisa ouvir isso. É esta a ordem de Deus. O Brasil precisa ouvir isso. Rimanassi de Comodoro Rácia. O Brasil precisa ouvir esta live hoje. Compartilha nos grupos. Não só compartilha, assista a live do Bispo William Santana. Deus está falando. Amém? Deus está falando. Então compartilhe o máximo de pessoas. É isso que Deus deu. Deus não quer que isso apenas rasgue as vestes, rasgue o coração. Volte-se para o Senhor. Amém? Crê somente. É isso que Deus quer. Amém, queridos? Deixa eu ver com o pessoal chegando. Amém? Estou sentindo a presença de Deus muito forte. Pastora Shirley. Quem pode ajudar o Bispo William Santana a compartilhar? Se esta live foi profética para você, você vai compartilhar, amém? Miriam. Deus abençoe, Miriam. Minha filha Raíssa. Ó, tem o meu Instagram fixado aí. O meu Instagram, siga no meu Instagram. Porque o meu Instagram tem muita coisa que eu não posso colocar aqui no YouTube. Então siga o meu Instagram que tá fixado aí. Amém? E lembrando aqui, ó, queda de cabelo, entre em contato com a pastora Fábia agora. Esse produto resolve 97% de queda de cabelo. Entre agora, a pastora Fábia está colocando contato 11 99 18 2704. 11 99 18 2704. Renova-me, resolve o problema de cabelo, amém? Fique com Deus e dá um glória a Deus misturado com aleluia. Tchau, tchau.